Bom dia, galera. Bom dia, Aline. Tô só fazendo os ajustezinhos aí pra gente começar, tá bom? 2 minutinhos aí a gente começa, tanto o pessoal chegar aí. Ai, graças a Deus estou bem melhor, né? Na sexta-feira eu não estava muito bem, eu vou aproveitar e dar uma revisada no que a gente viu sexta, foi coisa rápida, então dá uma revisada aí direitinho. A gente viu essa sexta não, né? Que na verdade foi a sexta-feira passada, porque essa sexta vocês não tiveram aula, né? Então a sexta passada, mas foi bom, a recuperação foi boa, né? Isso mesmo, precisei fazer uma pequena cirurgia, então, mas graças a Deus eu estou bem melhor. Ah, agora é só trabalhar agora, né? Cadê o restante, hein? Olha o Diegão aí. Seja bem-vindo aí, Diegão. Verdade. Não, eu fiquei bem surpreso, né? Porque na hora, tipo, sem dor, sem nada, simplesmente o rosto todo inchado, só incomodando na fala. Aí fiquei com medo, pensando que era alguma coisa com a voz e já pensei no meu trabalho, né? Porque querendo ou não, eu trabalho com a voz, então. Mas graças a Deus, tudo bem. Estou ótimo, graças a Deus, Diegão. Não se preocupe que a gente vai revisar o que a gente viu da aula passada, viu? Porque como eu não estava tão bem, a aula foi bem. Eu acredito que foi bem conturbada e acabei falando rápido demais, então eu vou revisar o conteúdo da aula passada. Na aula de hoje a gente vai fazer alguns esclarecimentos breves sobre o SSA, né? Alguns de vocês devem estar se perguntando, tal. Outros de vocês devem estar perguntando, porque o professor tem conteúdo que ele ainda não está no livro, aquela coisa toda, a sequência, mas é porque quando eu adaptei o cronograma, né, de vocês, eu adaptei diretamente com paralelo SSA e Enem, né, para a gente fazer uma adaptação e ver todos os conteúdos que são abordados lá, entendeu? Mas como o SSA, ambos, né, tanto o SSA 3, como o SSA 2, como o SSA 1, eles não têm a data definida ainda, né, não está com aquela definição de data, tá com a data a definir exatamente, né, como foi adiada, então a gente tem tempo para trabalhar à vontade. Agora que eu vi, entregou nas mãos deles, né? Mas na verdade tudo que a gente entrega nas mãos dele mesmo. É verdade, viu, Aline? Mas é devido a essa pandemia, por isso que eles não abriram agora, aquela coisa toda. Mas logo, logo eles há de abrir, há de desenrolar aí tudinho direitinho. Tá bom? Vamos ver se chega aí, mas eu esperei os 2 minutinhos, só chegou vocês dois. Cadê o restante? Estão dormindo ainda, acredito. Acho que é acostumado, né? Eu tenho toda certeza que deixaram o simulado para fazer hoje. Com toda certeza. Né? Com toda certeza acho que fizeram isso mesmo. Isso. É como não tem a data, por isso que eles não abrem inscrição, porque como é que vão fazer o edital, aquela coisa toda, entendeu? Então tem todo esse porém aí, né? Tem todo esse processo. Deixa eu colocar aqui, né? Também concordo também, Diego. Quando as aulas voltarem, realmente vai ser, vai ser difícil mesmo. Então, ó, vamos lá, vamos começar. Tô com vocês dois, mas não tem bronca não. A gente começa a aula. Na medida que o pessoal for entrando aí, a gente vê. Acredito que o pessoal deve estar com preguiça mesmo. Outros, com certeza, deixou o simulado para fazer hoje. Não tenho dúvidas quanto a isso. Até eu estava conversando com a coordenadora de vocês e disse: Oxe, os meninos vão deixar fazer segunda que eu sei, rapaz. Oxe, eu conheço as minhas crias. Ok, então vamos lá. Ó. Vamos continuar aí a aula aí. Essa parte inicial é mais uma revisão referente ao assunto da aula anterior, mas eu vou conversar com vocês
sobre o SSA rapidinho. Depois vocês compartilham com os colegas, né? Na verdade, aí está o cronograma do SSA do ano passado, né? Não muda muito de um ano para outro, é a mesma coisa. E aí a gente tem os conteúdos, né, Eita, foi mal aí, acabei riscando aí. Não tem muitos, não muda muito esse conteúdo, continua sendo o mesmo, mas esses aí são os conteúdos do terceiro ano, que o SSA dá ênfase. Deixar bem claro que é o seguinte, o SSA ele dá ênfase a essa situação, né? Então, ele dá ênfase ao... Como é que eu posso dizer? A esses conteúdos, mas não quer dizer que os conteúdos dos anos anteriores não caiam, tá bom? Então, os conteúdos dos anos anteriores caem também. Então, é bom a gente ter noção disso aí, né? Ter entendimento de que os conteúdos do ano anterior, eles também podem cair. Então, o terceiro ano ele é o recheio de tudo, né? Por isso que alguns dizem, se estudar para o Enem, você se dá bem no SSA, né? Mais ou menos isso aí. Eu acho que só com os complementos a mais, né? Porque no SSA a gente vê números complexos e alguns outros conteúdos que não tem no Enem, precisamente, né? Tem lá no edital, mas não cai com ênfase, né? Mas aí alguns conteúdos aí em especial. Se você vê, a gente praticamente, no caso, acho que na parte de Rafael de álgebra aí, depois ele pode explicar a vocês aí, mas praticamente você vê esses conteúdos. Comigo, vocês vão ver esse conteúdo no finalzinho do ano, tá bom? A escola até comentou comigo, não, é para dar ênfase ao SSA, aos conteúdos do SSA para vocês, só que já está no nosso planejamento. Por exemplo, o plano cartesiano, que é o que a gente chama de... deixa eu ver quem foi que entrou aí a mais. Marcão, né? Então, o plano cartesiano, que a gente praticamente vai ver, que é o que a gente chama de geometria analítica, são todos esses trechos aqui. Então, todos esses trechos aqui é o que a gente chama de geometria analítica, né? Então, vai ver todo esse detalhe aí, que vocês viram ano passado comigo, no finalzinho do ano, não sei se vocês lembram, né? A gente viu geometria analítica, pronto, a gente vai ver esse ano de novo, só que no finalzinho do ano, né? Na verdade, quando está pré. Então, que se fala de geometria, a gente vai ver isso no final do ano. Segue o cronograma normal. A gente já está na geometria plana, está no último assunto de geometria plana, que é roda. Depois a gente vai ver geometria espacial, depois a gente vê geometria analítica, né? E aí, depois de geometria analítica, a gente vai ver números complexos, a geometria dos números complexos. E acaba vendo números complexos por tabela. Então, veja, todo o meu cronograma para vocês do terceiro ano, em torno da geometria, a gente vê todos esses conteúdos aí, né? Veja que agora a gente está vendo essa parte aqui, grandezas e medida. Então, a gente está vendo essa parte aqui. Medida de área, de perímetro, figuras planas e limitada. Tá bom? E circunferência, que é a parte que a gente está aí normal. Então, a gente já está nessa parte. Então, ver o que se refere à geometria, praticamente a gente vai ver todos esses conteúdos, né? Praticamente não, a gente vai ver todos. Dependendo do andar da carruagem, a gente não sabe como é que vai funcionar a questão do retorno, essa situação toda, né? Caso a gente finalize esses conteúdos no final do ano, então quando estiver próximo, a gente vai fazendo revisão, tá bom? Eu me comprometo com vocês para assim que sair a data definida, aquilo tudinho, a gente ter um momento aí em que eu posso fazer até de aulas remotas nesse momento para a gente fazer revisão de todos os outros conteúdos, não só o de geometria, mas a gente vê todos os outros conteúdos de forma tranquila, tá bom? Pronto, vocês vão ver comigo também ainda isso aqui, outro detalhe aqui, está dentro de álgebra, porém, isso aqui é geometria também. A gente vai ver que as funções seno, cosseno, domínio, imagem, tá bom? Entre esses gráficos, então a gente vai ver isso aqui em geometria também. Então, é praticamente o conteúdo todo, ok? E no que eu puder ajudar vocês, a gente vai ver revisão de probabilidades, outros conteúdos, tá bom? Rafael, acho que não vai ligar muito se a gente for fazer essas revisões. Sem contar que no meu canal também vai ter vídeos sobre isso aí. Beleza? Então, não se preocupem quanto ao SSA. O conteúdo, esses aí são os conteúdos que a UPE dá ênfase. Não quer dizer que todas as questões vão ser só desse conteúdo, tá bom? Pode cair questão de quadrado, de triângulo, pode cair questão de roda, como a gente está vendo aí, tá bom? Pode cair questão de pirâmide,
né? Então, diversos conteúdos. Então, veja que não é para a gente se assustar. A boa parte dos conteúdos a gente já viu. A gente está vendo direitinho, foi tudo organizado. Como eu disse no começo do ano, vocês ganharam um curso de geometria inteiramente grátis. A gente tendo essas aulas aí direitinho organizado no cronograma. Beleza? Então, qualquer coisa aí, se a escola perguntar, ou se os pais de vocês perguntarem, tudinho, diga que a gente está vendo nos conforme. A gente não está seguindo o livro ao pé da letra, mas a gente vai utilizar ele gradativamente, principalmente as questões que ele tem, assim que eu estiver informando a página tal, página tal, página tal. Na minha opinião, o uso do livro didático de vocês é bastante importante. Ele tem várias questões que, como o pessoal fala aí, né, que são cãozinho, né? Mas aí, como eu disse, você só vai utilizar o livro com a minha orientação, para saber o que vai usar, o que é que vai fazer, aquela coisa toda, as atividades que a gente passa. Outro detalhe também que eu chamo a atenção é em relação às atividades, que eu estou sentindo falta de muita gente. Claro que eu sei que tem gente que está fazendo direitinho, mas tem muito de vocês do terceirão que está deixando as atividades de lado, tá bom? E é bastante importante você ter aquela prática diária, né? De se fazer essas atividades. Beleza? Vamos lá, a aula. Acho que já chegou um bocadão de gente aí, né? Deixa eu ver aí quantos já chegaram. Ok? O grande Gabriel chegou aí também. Então vamos aí à aula. Tá bom? Para quem chegou depois pode rever esse vídeo lá no meu canal. E aí vai poder verificar o que a gente falou aí sobre o SSA, né? Que o nosso programa aí está garantido, está tranquilo quanto a isso aí. Vamos avançar aí. Então, ó, na aula da sexta-feira passada, né? Essa sexta, na outra sexta que vocês tiveram aula, que eu não estava me sentindo muito bem, infelizmente na turma de vocês, na aula de vocês, eu já estava no meu limite, né? Já não estava aguentando mais. Mas graças a Deus já estou bem melhor, né? Então nada melhor do que dar aula com mais tranquilidade. A gente falou sobre as relações em que a roda ela pode ter com os polígonos. Okay? Então existem relações matemáticas em que a roda ela pode se destacar com os polígonos. E essas relações elas acabam dando o surgimento de novas fórmulas, né? A gente chama de fórmula, mas na verdade são relações matemáticas que pode garantir. O que é que eu falei nas aulas anteriores? Eu disse, minha gente, quando se trabalha com a roda, o grande foco e objetivo principal de uma questão que está lá na roda, em 90% dos casos, eu não vou dizer nem 90%, vou aumentar um pouquinho mais, em 99% dos casos, a busca é pelo raio dessa figura. Por quê? Quando você tem um raio da figura, vamos relembrar aqui um pouquinho, ó, se a área é dada por isso aqui. Então, isso aqui é a fórmula da área. Π vezes R ao quadrado. E aqui é a fórmula do comprimento. 2πr. Se você observar, ó, ambas as formulazinhas só dependem de uma única variável, que é o R, né, que é o raio. Então, veja que nenhuma questão, raramente, né? Então, raramente uma questão ela vai dar a você, eu não vou dizer nenhuma não, porque pode acontecer, mas raramente o enunciado da questão já vai dar de mão beijada para você o raio. Se der, é porque não há necessidade, ela vai querer um outro objetivo na questão. Ela não vai querer saber muita informação sobre a roda, não. Ela só deu o valor do raio ali para dar um suporte. Então, em 99% dos casos das questões, ela não vai dar esse raio. Vai querer que você busque esse raio para chegar em uma dessas duas informações aí, ou na área, ou no comprimento, vai depender lá do enunciado. Então, muitas vezes isso é necessário a gente buscar estratégias, né, e saber quais são as relações que a gente tem para encontrar esse elemento da roda que é importante, assim, que tem esse grau de importância, né? Com um raio nas mãos, você tem tudo sobre as diferenças que você quiser. Quiser área de setor, quiser comprimento de um arco, tá bom? Tudo isso você pode encontrar com um raio, né? A gente vai ver hoje também que existe um outro elemento também, que é a posição angular de um arco. A gente vai ver na aula de hoje em relação a isso. Então, a posição angular ela é bastante importante também, né? Mas não é tão importante quanto o raio. O raio é bem mais importante ainda. Então, o que é que os enunciados fazem? Então, o pessoal chega e diz, então o melhor vai ser pegar
a roda, destrinchar ela lá na questão e fazer com que os meninos busquem um raio. E aí existem algumas relações que precisam disso aí. Aí na aula anterior eu lembrei, em relação a isso aqui, você esquece. Tá bom? Eu não consegui apagar aí, mas você esquece aí e a gente vai olhar só daqui para baixo. Essa informação daqui para baixo, ela é bastante importante para a gente, porque em geometria espacial é que vocês vão ouvir falar sobre apótema. Né? E, professor, o que seria apótema? Né? Apótema é como se fosse o raio de um polígono. Só que a gente vai ver isso lá. Eu estou dando no popular, assim. Quando a gente estiver trabalhando a geometria espacial, eu vou falar um pouco mais sobre apótema para vocês. Tá bom? Sobre essa relação. Mas o que importa mesmo para a gente não é a busca dos R's. Aqui, ó. Então, se a circunferência ela for inscrita, ou seja, for dentro do triângulo, eu posso encontrar o raio a partir dessa fórmula. O lado do triângulo, raiz de 3 sobre 6. Lembrando que, eu não vou dizer sempre, mas em 99% das questões, o triângulo que vem definido aí é sempre equilátero. Então, já ganha tempo para a gente, por isso que se tem essa fórmulazinha. Né? E o raio da circunferência por fora, ou seja, essa circunferência aqui grandona, essa grandona aqui, né, que está por fora, você encontra a partir dessa fórmula aí, L raiz de 3 sobre 3. Então, para você, basta você só se ligar nessa importância aqui. Isso é o importante, tá bom? É encontrar esse raio. Essa é a missão principal. Então, toda a questão, ela vai jogar para você um detalhe como esse, ela não vai te dar o raio do não beijado, ela vai querer que você busque esse raio. Você encontre alternativas de como chegar nesse raio. Não é só com o triângulo que isso acontece. Acontece também com o quadrado. Tá bom? Uma figura impressionantemente para a gente importante, que o raio, ó, bem fácil de trabalhar e cai bastante. O Enem ama esse tipo de figura aí. Né? Então, para a gente aí, bastante importante. Se a gente observar, ó, se a circunferência estiver dentro do quadrado, o raio dela é dado por metade do lado, L sobre 2. Se a circunferência estiver fora do quadrado, né, então se ela estiver por fora do quadrado, o raio vai ser L raiz de 2 sobre 2. Então você só precisa se atrelar a isso aí. Né, e aí você vai conseguir desenvolver situações bem interessantes para solucionar esse tipo de problema. Tá bom? Então a missão principal, quando se tem uma questão que envolve a roda, vai ser sempre buscar o raio. E aí você tem que estar ligado nessas alternativas. Outra figura também que cai são 3, né, que são as mais cobradas aí nos vestibulares. O hexágono, por exemplo. Okay? O hexágono regular pode ser dado por essa fórmula aqui, ó, se a circunferência estiver dentro, e se a circunferência estiver fora, o raio ele é exatamente igual ao lado do hexágono. Tá bom? Então, se a circunferência estiver fora, o raio será exatamente igual ao lado do hexágono. Okay? Então a gente começa a ver aí essas 3 figuras aí que são bastante importantes. Claro que na internet vocês vão poder encontrar outras figuras que se relacionam com a circunferência. É até bom você fazer uma pesquisa dessa e como dica para vocês, principalmente para vocês ser terceiro ano, né, fazer um breve resumo desses raios aí e fazer uma lista aí, listar quais são as figuras e como encontrar o raio dessa circunferência a partir dessas figuras. Né? Então, pode buscar aí na internet sobre o octógono, sobre um triângulo escaleno, por exemplo. Se tiver um retângulo, como encontrar. Então, existem essas relações também. Não cai com tanta frequência, tá bom? São raridades essas outras figuras. Agora, essas 3 têm uma frequência maior. Vamos dizer, numa escala de 0 a 100%, 99% de cair pelo menos uma delas. Né? Acredito que eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos ver aqui. Opa, acho que o exemplo eu devo ter pulado. Eu devo ter pulado o exemplo. Mas eu vou anotar aqui um exemplo aqui para vocês. Deixa eu tentar fazer aqui um esboço aqui para vocês aqui. Né? Deixa eu colocar aqui minha caneta e vamos lá. Ó, vamos imaginar que a gente tem aqui o quadrado. Tá bom? E vamos imaginar que eu tenho uma circunferência aqui dentro. Tá bom? Não está muito certinho não, mas imagine isso aí. Eu vou dizer que o lado do quadrado aqui, o lado vale 10. E eu estou querendo a área dessa circunferência aqui. Quero a área. Como é que eu vou calcular? A área π vezes r ao quadrado. Só que o raio, quando a circunferência está dentro de um quadrado, o raio é o lado do quadrado sobre 2. Então, a área vai ser π
vezes o raio. Então, L sobre 2, 10 sobre 2 dá 5. Então, π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes π. Beleza? Então, essa é a utilidade dessas relações, dessas fórmulas que a gente acabou de ver. Serve bastante para a gente ganhar tempo numa situação como essa. Imagina, se a gente não tivesse essa relação, o quanto de conta você ia fazer? Eu lembro uma vez quando eu apresentei isso a um aluno, o aluno ele tentou, eu disse, minha gente, eu não vou dar as fórmulas, né? Eu vou só desenhar para vocês e vocês vão tentar responder em casa. Eu passei como tarefa de casa, um dia antes de dar o conteúdo. Né? Então, eu fiz os desenhos para ele todinho, fiz no computador, claro, entreguei a ficha, e pedi para os alunos em casa tentar desenvolver as áreas que eram pedidas. Só que era dado poucas informações. Aí eu lembro que um menino, ele chegou aí, né, nesse tipo de questão, ele fez justamente o seguinte, ele pegou, ligou o ponto aqui, ligou o ponto daqui e fez isso. Tentou encontrar essa área daqui. Aí, de algum jeito, lá, ele usando trigonometria, ele chegou nesse resultado aí, encontrou essa área daí. Como ele viu que aqui era igual, aqui era igual, aqui era igual, ele multiplicou por 4. Pegou a área do quadrado e subtraiu esse valor que ele tinha. Chegou no resultado correto? Chegou. Porém, ele não usou a relação, que era bem prática. Quando eu mostrei aí a relação, ele ficou boca aberta. Disse, professor, o negócio realmente era bem mais rápido do que pensava. Então, a relação, ela faz a gente ganhar tempo. Uma hora ou outra você pode encontrar outras alternativas de chegar, tá bom? Inclusive eu vou colocar para vocês durante essa semana aí, no caso eu coloco ainda hoje, acho que lá no finzinho, algumas questões que vai ser bacana referente a esse assunto aí, para você resolver. Eu vou tentar colocar no Google Formulário, porque fica mais fácil para você resolver lá, tudinho, e até para mim corrigir também fica melhor, já que o ambiente do Classroom, vocês não estão conseguindo subir arquivos, né? Vocês não conseguem lá salvar as respostas de vocês. Então, lá no Google Formulário fica bacana para mim e eu acompanho vocês também. Então, hoje, quando for mais ou menos lá para meio-dia, eu posto e vocês têm até a próxima sexta aí para resolver essas questões aí, trabalhando e envolvendo isso, tá bom? Essas relações aí. Cai bastante no Enem esse tipo de questão, então tem um questionário bacana envolvendo isso aí que dá para vocês trabalhar bem legal. Beleza? Vai lá. Voltando aí, né? Então agora a gente chega numa situação da roda. Antes de chegar, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida quanto à relação dos polígonos aí? Deixa eu abrir o chat aqui para ver o que vocês estão conversando. Tá bom? Tem alguma dúvida aí? Quanto a essa parte aí de... Veja aí. Não, né? Tá tranquilo. Ok? Eu acredito que quando a gente vê na sequência certinha, fica bem bacana. Porque como o sistema, ele acaba o livro trazendo as questões para vocês e, como é que eu posso dizer, não colocando exatamente na ordenação correta da matemática, acaba o aluno ficando um pouco confuso. Mas com uma boa orientação, tanto eu como outro professor de matemática, você está orientando vocês bem quanto a isso, a gente consegue desenrolar bem. Bom, então, vamos ver aí essa parte nova aí, né, que seria ângulos na circunferência. Vocês já viram isso comigo, e que tipo, a gente viu de uma maneira bem, como é que eu posso falar, bem arcaica, assim, né? A gente viu por cima, como se diz a história, né? No comecinho do ano, quando a gente estava vendo ângulos, eu comentei com vocês que na circunferência, ou seja, na roda, existia ângulos especiais, né? Por exemplo, aí na tela aí está mostrando a vocês aí o ângulo central. O ângulo central, ele é um ângulo tão especial que os vestibulares não gostam de colocar ele pela facilidade que ele tem. Mas, professor, mas ele surge nas questões? Surge, porque é forçado, né? Acaba que o enunciado ele vai sendo trabalhado lá e o professor que está elaborando a questão ele é forçado a usar um ângulo central para determinadas situações. Então, acaba ele não fugindo, mas que não só os professores, mas os vestibulares de forma geral gostam de colocar ângulos centrais, não gostam não, tá bom? Justamente por esse fato, né,
dos ângulos centrais ser bastante fácil, bem tranquilo de trabalhar. Então, olha lá, o ângulo central, ele recebe esse nome pelo fato do centro dele ser exatamente aqui no vértice. Então, o ângulo dele é exatamente aqui no centro, né? O vértice dele é justamente aqui no centro da circunferência. Por isso o nome é ângulo central. E ele tem uma particularidade. O ângulo central, ele sempre vai ser igual, vou chamar de ângulo alfa aí, vai ser sempre igual ao seu arco AB. O arco é uma parte da circunferência ó, que está na extremidade, tá bom? Na extremidade. Vou tentar pintar aqui, ó, é o que a gente chama de arco. Então, eles vão ser sempre iguais. O ângulo central terá. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, aqui for 30 graus, então, obrigatoriamente, aqui também é 30 graus. Por isso se chama ângulo central. Está aí o motivo de muitas questões, ou seja, dos vestibulares não gostar da utilização do ângulo central nas questões, por essa facilidade. Pô, se o ângulo vale 15, o outro é 15 também. Se vale 40, o outro é 40. Né? Então, é um ângulo bem tranquilo de se trabalhar. Mas, professor, existem outros ângulos? Sim. Aí vai, a partir de agora, começam os ângulos em que os vestibulares amam de paixão. Porque acredita-se que ele analisa melhor o seu aprendizado, faz com que você trabalhe um pouquinho mais ali envolvendo a sua lógica, né, em relação a esse tipo de conteúdo. Então é mais tranquilo quanto a isso, né? O primeiro deles é o ângulo inscrito. Tá bom? É o ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ele tem esse formato aí, só que o seu vértice, diferente do ângulo central, o seu vértice fica na extremidade, ó. Fica na extremidade da circunferência. Veja que ele possui a mesma situação de arco, ó, o arco AB, tem a mesma situação, porém o vértice dele toca na extremidade da circunferência. E aí esse toque, né, esse ponto aí, ele é marcante e traz para a gente uma situação. Enquanto o ângulo central diz que ele é igual ao arco, o ângulo aqui, está representado aqui por beta, esse ângulo aqui, ele é igual a metade do arco. Ele é igual a metade. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, o arco aqui, ele medir 30 graus, como a gente tinha visto lá no ângulo central, o ângulo agora aqui dentro, por ele seria inscrito, por isso o nome também é inscrito, porque ele é dentro da circunferência, chega a ficar na extremidade, então aqui vai ser metade dele, 15 graus. Sempre isso. Então, se o arco ali for 50, então o ângulo lá dentro é 25. Se for 60, o ângulo lá dentro é 30. Ok? Então, é sempre a metade. O ângulozinho de dentro, ele é sempre metade do arco. Isso é uma relação importantíssima para vocês. E os vestibulares amam esse tipo de ângulo, viu? O ângulo inscrito é um ângulo muito usado pelo pessoal pelos vestibulares do Brasil aí, em forma geral. Tá bom? Gosta bastante quando se fala de geometria. Então é bastante interessante aí questões envolvendo esse tipo de situação. Tá bom? Vamos avançar aí um pouquinho mais. Tá bom? Depois do ângulo inscrito, existem as derivações do ângulo inscrito. Por exemplo, se um triângulo retângulo estiver dentro da circunferência, veja, um triângulo retângulo, lembra lá que a gente viu um triângulo equilátero dentro da circunferência, a gente tinha lá as relações. Já no triângulo retângulo, se ele estiver dentro da circunferência, devido à situação de ter tido um ângulo inscrito, ou seja, se o ângulo inscrito for de 90 graus, 90 graus, a hipotenusa desse triângulo será sempre o diâmetro. Então, metade da hipotenusa, por exemplo, se tivesse uma questão assim para você e quisesse saber a área dessa circunferência, você ia lembrar que o raio aí seria igual a hipotenusa dividido por 2. Esse seria o valor do raio para você encontrar. E aí, claro, a questão ia dar relações para você. Isso se aplica a qualquer triângulo retângulo dentro da circunferência. Então, se você fosse buscar o raio aí. Mas, professor, e aí? Como seria o arco dele? Então, é o mesmo esquema. Se o ângulo ali é de 90 graus, vamos dizer que aqui seja o ponto A, aqui o ponto B. Então, o arco AB,
vai ser o dobro, né? Porque o ângulo daqui sempre será a metade do arco. Então, se aqui é 90, o arco vai ser 180. Ok? Então, sempre lembra, o arco ele é sempre maior do que o ângulo. O arco será sempre maior do que o ângulo. E como é essa relação? O ângulo é sempre metade do arco. Sempre metade do arco. Sempre metade do arco. E aí você não vai esquecer nunca. Tá bom? Vamos avançar um pouco mais. Se alguém tiver alguma dúvida aí, minha gente, é só falar no chat aí. Tá bom? Existe o ângulo excêntrico interior. Né? Então, é um ângulo que ele não está no centro da circunferência, porém ele está dentro da circunferência, dentro da roda. Porém, ele tem esse cruzamento aí, se você observar aí. Tem retas secantes, tudo direitinho, mas tem um cruzamento entre eles aqui. Esse cruzamento faz com que o ângulo daqui seja formado de forma diferente através dos arcos. E é dado por essa relação aqui. Ó. Será sempre a soma dos arcos dividido por 2. Então, os arcos que eles formam, esse ângulo daqui será sempre a soma dos dois. Beleza? Será sempre a soma dos dois aí. E dividido por 2, no caso, né? Eu somo os dois arcos e divido por 2. Vamos dar um exemplo com números, né? Vamos dizer que aqui seja 80 e aqui seja 40. 40 graus, 80. Se eu quero saber o ângulo alfa, então alfa vai ser 80 mais 40 dividido por 2. 80 mais 40, 120. E 120 dividido por 2, 60 seria o valor do ângulo. Ok. Bom? Então, bem tranquilo aí, não é um assunto tão assim. Como eu disse a vocês, no começo do ano a gente viu isso só por cima, assim, no assunto de ângulos. Porém, eu estou resgatando isso para vocês aqui na circunferência. O outro é o exterior. Ah, professor, e quando o ângulo ele é formado fora da circunferência? Tá bom? Quando ele é fora da circunferência, é a mesma coisa quando ele for dentro. A diferença está aqui, no sinal. Ó. Ao invés de somar, eu subtraio. Por exemplo, se aqui fosse 80 e aqui fosse 40, o mesmo número que eu obtei no anterior. Então, o ângulo aqui, por estar sendo formado fora, seria dado por essa subtração. 80 menos 40 dividido por 2. 80 menos 40 é 40. Dividido por 2 vai dar o quê? 20 graus. Esse seria o ângulo aí fora. Então, só muda a operação. Ok? Então, só muda a operação. Se você observar, ó, só o que tem diferente nas duas fórmulas é o sinal. Ok? Deixa eu ver aí o que é que estão perguntando. É sim, Diego. Essa parte é comum sim de cair. O Enem gosta bastante dessa parte de ângulos na circunferência, justamente porque, como a circunferência ela tem aquela particularidade de, se você tem um raio, tem tudo sobre ela, então, para dinamizar as questões, ele acaba colocando situações como essa, tá bom? Então, é comum, sim, no SSA 6, no caso, no SSA 3, provavelmente possa ser que tenha uma questão, de todas as questões, uma questão sobre ela, sobre esse tipo de circunferência. Que a UPE gosta bastante disso aí, desse estilo quando se trata de ângulos, né? Mas provavelmente deve cair uma questão sobre isso aí. Quando tiver mais perto, que a gente estiver falando, eu sempre dou os detalhes a vocês com mais calma aí sobre isso aí. Mas no Enem é super comum esse tipo aí de situação. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar aí. Acredito que a gente vai chegar nos exemplos. Isso mesmo. Pronto. Agora a gente vai chegar nos exemplos. Vamos ver toda essa teoria na prática. Só que para a aula não ficar tão extensa, o tempo ali já está correndo ali, faltando poucos minutos aí, e não quebrar no meio o nosso raciocínio, o que é que vai acontecer agora? Eu vou pausar a aula aqui agora para a gente, e a gente vai voltar, no caso, sexta-feira que vem, respondendo as questões. Não, mas hoje a gente só tem essa aula, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa questão, e a próxima, a questão 1 e a questão 2, de acordo com o tempo aí. Quando for na sexta-feira, a gente dá continuidade respondendo as questões do questionário que eu vou mandar para vocês.
tá bom? Vou mandar o questionário para vocês. E devo estar mandando hoje à tarde, eu devo estar postando esse questionário para vocês direitinho. E aí, na sexta, a gente responde as dúvidas de vocês, as questões que forem enviadas. Tá bom? Ou na sexta, deixa eu ver aqui. Ah, aí já é a resposta, né? Vamos ver. Ó, ele está dizendo aqui que 118, né? Ó, 118 é um ângulo o quê? Central. Ó. 118 graus é um ângulo central. Então, 118 é um ângulo central, então o arco AB vale 118. Aí agora eu quero o ângulo X. O ângulo X, ele é um ângulo inscrito. Ele é inscrito. E ele também corresponde ao arco quê? AB. Só que como ele é inscrito a gente sabe que é metade do arco. Né? Se o arco AB é 118, a metade de 118 é 59. Então, são situações como essa que é bom. Claro que lá no vestibular vai ter o enunciado, aquela coisa toda. Eu estou mostrando de forma prática você a figura, porque quando você vê uma situação como essa, você já sabe a saída que vai ter que tomar. Né? Vamos ver a questão 2. Olha a questão 2 aí. Eu tenho o X, que ele está procurando, é um ângulo central. Só que ele deu para a gente um ângulo inscrito, ó, que vale 41 graus. Ele deu um ângulo inscrito. Se ele deu esse ângulo inscrito, então 41, o arco AB é o dobro dele. O dobro de 41 é o quê? 82. Se o arco, ou seja, o dobro de 41 é 82 e X é um ângulo central, então X vai ser igual a 82 graus. Ok? Deixa eu ver o que é que estão... Vou deixar o chat aqui aberto. O que vocês falando aí eu vou vendo aqui. Tá bom? Vamos ver a próxima. Eu disse que era só a questão 2, mas estou me empolgando aqui. Não é? Então tá aí. Essa última, prometo. Né? Senão o próprio Zoom aí vai me tirar da reunião já, me expulsar. Então vai aí. 130 graus, né? É um ângulo central. Então 130 aqui, ele é um ângulo central, está no centro. Então isso é um ângulo central. Se é um ângulo central, então o arco dele também vale 130. E 2x mais 5 pertence ao mesmo arco, porém ele é um ângulo quê? Inscrito. Então, se ele é um ângulo inscrito, ok? Eu tenho 2x mais 5 igual a metade do arco, 130 sobre 2. Então, 2x mais 5 é igual a 65. 65, o 5 está mais, é para lá menos. Então, 65 menos 5 dá 60. E o 2 está multiplicando, vai dividindo. 60 dividido por 2 vai dar 30. Ok? E aí temos a resposta aí do valor de X. Ok, minha gente? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Né? Hoje à tarde eu devo estar postando para vocês essa lista de exercícios lá para vocês fazerem. Na sexta a gente responde a lista de exercícios, as questões, eu respondo junto com vocês no primeiro horário. Né? Se der, a gente responde mais questões no segundo horário, dando tempo aí tudinho, ok? Mas cai desse jeitinho meu, a gente aqui não vê, Diego, porque a gente aqui não percebe, sou bem sincero. Quantas questões dessa eu já respondi e quando eu olhava eu dizia, meu Deus, é só assim, só vamos dizer, uma coisa básica. É porque muitas vezes nós, como aluno, eu já estou com pensamento de estudante, a gente quando vai ver o enunciado, vocês mesmo, muitos de vocês, pega a prova, nem lê o enunciado. Tem muitos de vocês que já vai direto para a alternativa e nem lê o enunciado que era. Né? E isso é para assombrar realmente. Concordo com você, Gabriel. O texto grande, o enunciado grande, ele assombra um pouquinho, mas é a estratégia do vestibular. Eles vão fazer isso, é natural. Por isso vocês têm que tratar bem esse psicológico de vocês. Então, vê só, rapidinho. Eu não sei se vocês viram aí nas minhas redes sociais, eu andei postando aí sobre o início das aulas remotas do meu curso Matemática do Zero. Né? Então, estou iniciando essas aulas remotas a partir de amanhã, à tarde, às 3 horas da tarde. Caso algum de vocês aí deseje assistir essas aulas, tá bom? Então, amanhã vai ser aula de frações. Então, vai ser aula de frações. Caso algum de vocês deseje assistir, é só falar comigo no privado, tá bom? Que
eu mando para vocês aí o link dessa aula aí que vocês quiserem assistir aí, caso algum de vocês precisem. É bom para ajudar aí vocês bastante nessa parte de matemática básica, essa coisa toda, tá bom? Então, caso algum de vocês deseje ou esteja interessado no curso, alguma coisa do tipo, é só falar comigo no privado que a gente desenrola, tá bom? Para vocês ir fazendo direitinho, estudando direitinho. Os encontros vai ser toda terça à tarde, a partir das 3 da tarde, de 3 às 4. Vai ser sempre uma aulinha aí toda terça. Ok? Qualquer dúvida é só falar comigo no privado. Então, galera, mais alguma dúvida aí para vocês? Caso não tenha dúvida, aquele abraço, valeu e até sexta-feira.